Olá, eu sou Irmã Cipriane, uma das irmãs paulinas, e fui convidada para dar um testemunho sobre umas experiências bíblicas que ao longo da minha vida fui fazendo por esse Brasil afora. Por que mês da Bíblia? E por que falar sobre a Bíblia agora, nesta semana? E por que paulinas? Porque o nosso fundador, Padre Tiago Alberione, pode-se dizer que ele foi uma vida a serviço da palavra. Como São Paulo que foi eleito por Deus, para levar a boa nova a todos os povos. Tiago Alberione percebeu que para levar a boa nova a todas as pessoas, a todos os povos, precisaria de usar os meios de comunicação social. A imprensa, o cinema, o rádio, a televisão, os discos, naquele tempo os cassetes, os filminhos, as exposições, os trailers, tudo aquilo que a ciência, a tecnologia coloca à disposição. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes nós, pelos interiores afora, pelo Brasil afora, tínhamos que nos adaptar com aquilo que tínhamos nas mãos. E eu escolhi uma porque eu acho bem interessante essa experiência. Foi na década de 1960, fomos nessa cidade de Porecatu, no norte do Paraná, e cidades vizinhas, para renovar a assinatura da revista Família Cristã. E sempre levávamos livros, bastante livros, e sobretudo a Bíblia. Chegando nessa cidade de Porecatu, a primeira coisa que fizemos, como sempre é o nosso costume, nós nos apresentamos ao pároco para cumprimentá-lo, para dar uma satisfação a ele do que se tratava a nossa visita ali, a nossa estada de uns 20, 30 dias, e ouvi-lo. Na conversa vai, na conversa vem com esse pároco, eu percebi que o povo daquela cidade andava um tanto indiferente em relação à Bíblia, em relação à leitura, em relação à participação na paróquia, nos movimentos. E tive a intenção de falar para o padre: Padre, vamos fazer uma semana bíblica? Nós vamos ficar aqui um mês, dá tempo da gente preparar a semana bíblica e no fim do mês, nesse último dia do mês, nós vamos fazer um belo desfile de carros alegóricos. Ele deu uma risada e ele falou assim: nem pensar, aqui a senhora não consegue nada, porque esse povo não adere a nada. E eu falei assim: mas se a gente preparar, organizar, o senhor permite que a gente faça? Permito, se vocês quiserem fazer, podem fazer, mas não contem comigo. Tá bom. Então, primeira coisa que eu fiz saindo dali, eu e minha colega, fomos numa livraria, compramos umas 30 cartolinas de papel. E o que fizemos? Organizamos frases em torno de convite e colocamos nas vitrines, nas lojas, nos bancos, nos fóruns, na cadeia, em geral, onde tem mais acesso do público. Fomos na rádio, fizemos uma chamada na rádio, e eles faziam essas chamadas várias vezes por dia. O jornalzinho da cidade também tinha um pequeno jornal, fizemos chamadas no jornal, era apenas semanal. Outra coisa que fizemos para a preparação, convocamos as senhoras do apostolado da oração. Falamos para elas sobre esse assunto da Bíblia e tal, e falamos para elas onde elas pegariam uma leitura para fazer uma encenação. E sugeri que elas fizessem a encenação da criação, com os primeiros 2 seres humanos, Adão e Eva. Depois reunimos os escoteiros da cidade e demos a eles o batismo de João Batista. Para as filhas de Maria, demos o tema Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, a encarnação de Jesus Cristo. E ali foi no Evangelho de Lucas. Depois convocamos as professoras, o grupo escolar, aí demos a elas a encenação da Jesus que convida as crianças para se aproximarem.
E os funcionários da usina de açúcar, que nessa cidade tinha uma usina grande, com muitos funcionários, muitos operários, eles ensinaram então Jesus no Horto das Oliveiras. Depois, uma outra coisa, como fazer para arrumar carros, né, para rodar a cidade. Então, fomos conversar com o gerente da usina de açúcares. Eles tinham muitos carros, muitas jamantas, né, que transportavam a cana-de-açúcar. Então, eles disponibilizaram esses carros, né, essas jamantas, para que os grupos pudessem, né, fazer a montagem do carro alegórico. Enquanto os grupos iam preparando os carros alegóricos, estudando como fariam para apresentar essa cena, eu e minha colega fomos renovar as assinaturas nas cidades vizinhas. Uma vez por semana voltávamos à cidade de Porecatu para ver como é que estavam os andamentos dos trabalhos. E assim por diante. Na semana que antecedeu o desfile, nós fizemos a intronização da Bíblia em muitos lugares. A essa altura, o povo já estava assim alvoroçado, todo noticiado, todo mundo sabia dessa semana bíblica, desse desfile, estava todo mundo entusiasmado. E aí foi fácil de convidar o padre para nos acompanhar na intronização da Bíblia, né? E, de fato, ele já não podia dizer não, porque quem ele estava levando para frente era o povo, né? Então, pudemos entronizar a Bíblia na prefeitura, na cadeia, nas escolas, nas lojas, no fórum, até em casas particulares. Muitas famílias quiseram que a gente fizesse a entronização da Bíblia nas casas. Na semana que antecedeu o domingo do desfile, nós estávamos ali por perto, junto, animando, orientando, né, corrigindo alguma coisa. E assim, tanto que no sábado à noite os carros alegóricos estavam todos prontos, cobertos, para o dia seguinte, após a missa solene da festa da Bíblia, né, poderíamos abrir o desfile. E aconteceu que logo depois da missa, então, orientados, fizemos também o palanque das autoridades, né? Então, esses 6 carros foram desfilando pelas principais ruas da cidade, mais ou menos 1 hora de desfile, 1 hora e meia, mais ou menos, com muito vagar. As pessoas iam acompanhando os carros, e quando passavam no palanque das autoridades, então esses carros paravam, a banda parava de tocar, e ali era explicada, na frente do palanque, às autoridades e ao povo, a explicação daquela cena. Lia-se o trecho da Bíblia, né, que dizia exatamente, né, onde estava, que falava exatamente dessa cena, né, e aí, terminado, o carro prosseguia, e outro carro seguinte vinha, parava novamente do palanque das autoridades, e assim passando os 6 carros. Durante o desfile, a banda tocava o hino da Bíblia, que é assim, naquele tempo era muito em voga. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Então, assim, e as estrofes todas. E no fim, então, houve uma salva de palmas, houve os fogos artifícios, e foi aquela festa de interior, né, que o povo adora, né? E resultado de tudo isso, que dava a impressão de que não ia acontecer nada, aconteceu que no fim de tudo, do próprio palanque, o padre anunciou ao povo que no ano seguinte nós deveríamos fazer mais uma semana bíblica. É isso.